o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Quando você não se alimenta, você não come almoço, janta, café, seu lanche, o que acontece? Você morre, você é destruído. A igreja de Deus não está sendo alimentada. Mas Deus está dizendo, você não gosta de conhecimento? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu também não quero vocês não. Vocês querem ser ignorantes? Vão ser ignorantes no inferno. Isso que Deus está dizendo aqui, não é o Pedrosa. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quem era o sacerdote? Nesse tempo que Deus estava se referindo lá no passado, para que as pessoas entendessem. Eram os líderes, eram os maiores líderes. Tinha uns outros que atuavam, o sumo sacerdote era Deus. Esse sacerdote eram os líderes, os pastores, que seriam hoje de todas as denominações. Deus diz, olha, vocês líderes evangélicos do meu povo, eu rejeitaria vocês, porque vocês estão rejeitando o conhecimento, para que não sejas pastor diante de mim, para que vocês sejam falsos profetas. E ele conclui aqui uma coisa muito triste, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, esses falsos profetas não estão indo para o inferno sozinhos não. Vocês vão ver coisas aqui que vocês duvidam. Primeiro, eu quero dizer para quem vai assistir o vídeo algum dia, e para as pessoas de casa, que isto aqui é só um resumo. Então, na revista judaica, eu queria perguntar a vocês aqui, sabe o que é? Quantos acreditam que foram os romanos que mataram Jesus? Levante as mãos. Ninguém. Deixa eu voltar o slide anterior. Ninguém acredita que foram os romanos que mataram Jesus. E quantos acreditam que foram os judeus que mataram Jesus? Pois é, a maioria. Então vamos ver como é que fica isso aqui. A revista judaica diz que os judeus não mataram Cristo. Entregaram eles aos judeus, aqueles da sociedade secreta. Da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que é a base da maçonaria. É o livro que mostra como a sociedade secreta matou Jesus Cristo. Como aquela cabala que nós mostramos, vários livros, foram os judeus do sionismo. Tem a minoria dos judeus, como a minoria dos cristãos, são sérios. Existe um montão de falsos profetas no meio evangélico, e querem generalizar. Então nós temos que saber respeitar os judeus sinceros, que existem como existem os crentes sinceros. Mas os sionistas, esses pertencem à sociedade secreta. Os sionismos são profissionais do ramo da destruição. Eles, desde o rei Herodes, 10 anos depois de terem matado Jesus, eles fundaram a sociedade secreta chamada Força Misteriosa. E que depois, essa sociedade secreta veio sendo transmitida para os 9 judeus desconhecidos. Um era o rei Herodes e depois os 8 desconhecidos. E essa tradição chegou até em 1717, quando José Levi, um dos herdeiros desses documentos, passou para 2 falsos profetas que chamavam de pastor, James Anderson e John Desarguilhos, da igreja presbiteriana, mais um chamado Jorge. Pegaram e fizeram essa reunião numa boate chamada Gus and Geese, lá na Inglaterra. E quando esse José Levi pediu os livros de volta, eles o mataram, porque eles queriam guardar esse segredo com eles. E depois, muitos anos depois, o neto de José Levi escreveu este livro, porque ele casou com uma Esther que era cristã e ele se converteu. Olha como Deus coloca o que está em oculto em verdade, Então toda essa história que o diabo queria esconder, a origem da maçonaria, Deus revelou através desse homem. Irmão, então você copia, porque eles não vão publicar isso nunca. Então você vai copiar, passar para os seus parentes, seus amigos, soltar no site, na internet, para todo lado, que desmascara Satanás e os falsos profetas dele. Então, este livro aqui conta o juramento deles. Eles dizem, nós matamos Jesus, colocamos as nossas sentinelas lá. Infelizmente, Jesus ressuscitou e nos surpreendeu, mas nós vamos perseguir os cristãos para o resto da vida.
E assim, meus irmãos, você sabia que todos os discípulos de Jesus foram assassinados, foram mortos por eles. Então, e continuam matando os cristãos. Quando Martin Luther King, aquele negro que pregou aquele lá em Washington, em frente ao monumento de Abraham Lincoln, que a maçonaria também matou, porque queria libertar os negros, aquele homem sério, mataram Abraham Lincoln. Lá nesse local vai um outro negro sério e faz uma das maiores pregações que eu vi no mundo. I have a dream. Eu tenho um sonho. Olha aqui, o Jânio Quadros, aquele que foi prefeito de São Paulo, né? Ele quis ser presidente, ele tinha saído da maçonaria. Ele não foi. Em 1985 ele voltou para a loja, ele pôde ser prefeito do Rio. Por isso que não deixaram ele entrar no governo, porque não é porque ele era brasileiro, não, porque ele não era maçom, ele tinha abandonado a loja. Isso nós temos na literatura. Vê se eu trouxe aqui da revista, eu trouxe só algumas aqui, irmão, que não dava para trazer tudo. Eu deixei lá o golpe de 64, feito pela maçonaria, mas tudo vocês vão receber escaneado, essas imagens tem todas aqui, porque eu não posso botar tudo aqui que não dá tempo. Então, essas histórias, olha aqui, isso saiu na capa de uma revista evangélica. Puxa, o destemido que ora e age, um assassino desse. Você vê que igreja evangélica que está com isso, olha lá, ó, com a mão de Illuminati, não veio? Está vendo? Esse negócio do mensalão, isso tudo foi criado, irmãos. Fernando Collor, que eu falei, ó, da dívida interna e externa, esse que é o livro que mostra quanto o Fernando Henrique entregou o nosso país para o mundo. Foi 8 anos e quem governou aqui foi a sua excelência Robert Rubem. Isso é a maçonaria ajudando as pessoas para um governo mundial, entregando tudo para o anticristo, inclusive as ovelhas. Não é só a Petrobras, a Vale do Rio Doce, tudo isso. Eles botavam os maçons para falir os bancos, por exemplo, do Rio de Janeiro, da Guanabara, do Espírito Santo, o Banespa de São Paulo, levava aquele prejuízo. Aí o povo tem que pagar, aí dão esse banco privado, esse banco do povo, para um banqueiro. Aí pega um empréstimo do BNDES ainda para ajudar o cara a comprar o banco. Olha, então isso aqui mostrando como na Inglaterra ele estava dizendo aqui no Brasil, ó, você tem que reduzir os salários e benefícios, cortar as pensões, aumentar as horas de trabalho, reduzir a estabilidade no emprego. Isso foi lá o príncipe Charles, na negociação lá no cônsul da Grã-Bretanha, em 1998. Então tudo isso, os juros, como que eles aumentam, diminuem. Mas tudo é programado, o sofrimento que a gente tem. O Brasil era para ter um país mas muito rico, sobrando tudo para os outros. Então isso aqui é tudo armado, esses Illuminati, esses sinais todos, esse negócio do mensalão, tá vendo a mão dele no peito? O sinal ali, eles fazendo com o dedinho assim, bater cabeça. Isso são tudo sinais maçônicos. Olha aqui o irmão maçom, desses pastores maçons aqui, ó, o Alzira Zaru, da Legião da Boa Vontade, que liga para a sua casa pedindo dinheiro para ajudar as pessoas. Olha aqui, isso aqui é para você ler na sua casa, no computador dá, isso é só para mostrar. Olha aqui, poema ao irmão Satanás, isso é no livro dele. Eu não gosto nem de ler isso, irmão. Olha aqui, como os maçons pensam. Olha aqui, se Deus sempre é perfeito no que faz, e nada do que se fez ao mal destina, por que odiarmos nós a Satanás, se ele também é criação divina? E se Jesus nos veio esclarecer que amássemos até o inimigo, por que não transformar num bom amigo a Satanás em vez de combater? Amigos meus, oremos por Satã, amemo-lo de todo o coração, e respondemos sempre com perdão aos males que nos façam hoje e amanhã. Todos os males que Satanás já fez na sua vida, você pede desculpa a ele e agradece pelos males que ele fez na sua vida. Você atropelar, você matar, você roubar, você ficar doente, você prostituir, cheirar droga, você agradece todos esses males que ele faz por você. Isso é o que o maçom, irmão do Silas, do Vanini, do Bispo Macedo, do Caio Papo, de todos os maçons, é irmão deles. Eles têm o mesmo pai, se eles são irmãos, têm o mesmo pai, é Lúcifer o pai deles, né? E ele diz assim: e um dia todos nós iremos ver Satanás redimido, a trabalhar por aqueles que veio tresmelhar, dos rebanhos do Cristo e reviver. Aqueles que ele veio tirar do povo de Cristo, e ele vai reviver, ele está ficando bom. Porque assim, amigos,
não quiserem, aqueles que se chamam os cristãos, lavemos desde já as nossas mãos, antes a iniquidade que fizeram. Os cristãos têm que lavar as mãos das iniquidades que vocês fizeram. Lúcifer, ele faz o bem, igual o Albert Pike disse. Está vendo? Ele está dizendo aqui, onde a parte de branco, aqui essa parte de branco que eu estou lendo.